Bom dia, pessoal do oitavo ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, como todos sabem, as nossas provas, as nossas avaliações, nosso simulado se aproximam, tá? Essa é a última aula em vídeo online que vocês vão ter até chegar a data do simulado, pelo menos o simulado. É o último encontro que nós vamos ter online, tá? Então vamos utilizar essa aula de hoje para quê? Essa aula de hoje vai fazer uma revisão geral sobre todos os assuntos que podem cair no simulado e na avaliação e na recuperação, tá? Nas notas de vocês vai depender disso, tá? As notas de vocês dependem disso, as que estão aqui por vir, né? Porque a primeira nota já foi dada, eu já passei para vocês, era a dos vistos, era as atividades que vocês estavam fazendo online e complementadas com as atividades feitas em sala de aula, tá? Então quem tinha tudo tirou uma nota boa, quem tinha nada tirou uma nota ruim, tá? E não tem recuperação. Tem esse detalhe também, não tem recuperação para essa outra nota, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar lá. A gente tem 3 assuntos que a gente precisa estudar, precisa revisar aqui, vamos lá. Vou passar pelos 3 rápidos para poder dar tempo de ver os 3 em uma aula só. Então vamos lá. Primeiro, predicado, predicação. Quando a gente tem uma oração é o quê? É uma frase com verbo. O verbo é a ação. Algo que está acontecendo, um fenômeno da natureza ou um estado. Alguém está alguma coisa, algo está alguma coisa. Tá? Está de pé, está sentado, está dormindo, está com raiva, está triste. É um estado. Tá? Isso é um estado. Agora, a gente sabe disso, né? O verbo é essa ação, esse fenômeno da natureza e tudo mais. E vai cair sobre verbo, mas vamos falar sobre verbo mais para frente. O que a gente tem que ver aqui no predicado é quais são as partes principais da oração, as partes essenciais da oração. A gente tem duas partes essenciais. Temos sujeito e predicado, tá? Sujeito e predicado a gente tem. Então, para a gente detectar quem é o sujeito da nossa oração, a gente precisa detectar antes o verbo, tá? Se eu digo João foi à padaria, tá? Nosso verbo é quem? Nosso verbo é o verbo ir, tá? Ir no futuro. Então temos foi. João foi à padaria. Aliás, no pretérito, desculpa, no futuro não, no pretérito. João foi à padaria, tá? Então, para a gente saber quem é o sujeito, a gente só precisa se perguntar o quê? Quem foi à padaria, tá? Que é a ação que está sendo feita. A ação que está sendo feita é alguém ir à padaria. E a gente pergunta quem foi? Foi João. Então, o nosso sujeito aqui é João. Se o nosso sujeito é João, tá? Se a gente tem como sujeito João, o que é o predicado? O predicado é todo o resto da frase, tá? Todo o resto da oração é o predicado. O sujeito é quem pratica a ação ou é alvo dela, e o predicado é todo o resto da oração. Todo o resto, tá? Então, daí você já sabe quem é o predicado da sua oração. Agora, o que é que a gente tem que saber? A gente tem que saber aonde está ou quem é o núcleo desse predicado, tá? O núcleo dele. E o que é o núcleo? O núcleo é aquela parte mais importante, é aquela parte que se a gente tira, perde o sentido. Se a gente modifica, se modifica o sentido, tá? Então, nesse caso, como João foi à padaria, a gente vai detectar nosso predicado. E quem seria aí? Aliás, quem vai ser o nosso núcleo, o núcleo do predicado. E quem seria nessa frase, nessa oração? Seria, a gente tem João, a gente corta João, né, porque ele é o sujeito, ele não é o predicado, então não tem como ele ser o núcleo do predicado, tá? Então a gente tem foi à padaria. Temos essas 3 palavras, foi à padaria, tá? Nosso núcleo aqui é padaria, tá? É padaria, tá? Então, se o nosso núcleo, que é padaria, nossa parte principal, porque se eu dissesse foi ao posto de gasolina, foi ao cabeleireiro, tá vendo que o sentido mudava, se modificava completamente, tá? E se eu tiro essa parte de a padaria,
ia ficar totalmente sem nexo, né? A gente não ia nem entender. João foi aonde? Foi em que lugar, né? Então nosso núcleo é padaria aqui. Então, padaria está se referindo a quem? Tá? Está se referindo ao verbo ir, a foi, tá? A ação. Ele foi, quem foi vai a algum lugar. Então ele foi à padaria, tá? Se o núcleo se referisse a João, se o núcleo fosse João é esforçado, a gente estaria o quê? A gente teria nosso núcleo esforçado e ele estaria se referindo a quem? A João, tá? Porque quem é esforçado? É João que é esforçado. Está se referindo a ele, tá bem? E a gente ainda tem o verbo nominal, que é quando a gente tem dois núcleos. E um dos núcleos se refere ao verbo e o outro núcleo se refere ao sujeito, tá? Pronto, a gente tem o verbo, o predicado verbal, que o núcleo é no verbo. A gente tem o predicado nominal, que o núcleo é o sujeito. E a gente tem o predicado verbo nominal, que tem dois núcleos, tá bem? É isso que vocês têm que saber, tá? Saber identificar cada um desses. E aí vocês vão se dar muito bem na prova, tá? Muito bem no simulado. Vamos seguir adiante. Agora a gente tem o verbo, que é o que a gente mais estudou nesse bimestre, né? É o mais longo e é o que a gente mais estudou. Então, aqui a gente tem os modos verbais, né, as conjugações, os modos verbais. A gente sabe que a gente tem três modos. Temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo, ele exprime o quê? Exprime a ideia de certeza, de algo certo, algo que pelo menos quem fala tem certeza de que vai acontecer, aconteceu ou acontece no exato momento da fala, tá? Esse é o indicativo. Ele tem 6 tempos verbais. São eles o presente, o pretérito do indicativo, não, o pretérito perfeito do indicativo, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. A gente tem esses 6 tempos verbais vindo do indicativo, tá? Cada um deles indica o presente, indica algo que está acontecendo agora. O pretérito, como eu disse a vocês, pretérito é passado. Sempre que vê pretérito é passado, é algo que já aconteceu. O pretérito perfeito é algo que aconteceu e terminou, teve seu fim. O pretérito imperfeito é aquilo que não teve seu fim, que foi interrompido, tá? Acontecia, por exemplo. É um exemplo disso. E o futuro, tá? O futuro, a gente tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. O futuro do presente é algo que vai acontecer depois do meu discurso, depois do que eu estou falando. O futuro do pretérito é algo que está ligado a um outro acontecimento, a uma outra ação verbal, tá? Esse mouse cairia se eu soltasse, tá? Ele cairia se eu soltasse, tá? Tá vendo que o futuro é um futuro, mas é do pretérito? Ele é um futuro, mas do passado. Ele cairia, ele não caiu, ele não vai cair, ele cairia, tá? Ele poderia cair. É aqui que se encaixa aquilo que eu estava falando com vocês de quase certeza. Porque se eu digo cairia, não é algo certo. Eu tenho certeza que ele cairia. E não que ele caiu, não que ele está caindo, não que ele vai cair. Tá? Ficou claro? Tá. A gente também tem o subjuntivo, né? Falamos já do indicativo, vamos falar do subjuntivo agora. Subjuntivo, o que é que a gente tem de peculiar nele? A definição dele é aquele modo verbal que ele traz a mensagem de quê? De dúvida, de incerteza, de possibilidade, de hipótese, tá? De algo situacional, tá? É aqui que a gente tem o subjuntivo. E o subjuntivo tem 3 tempos verbais, só 3. Então aqui é mais fácil. A gente tem o presente do subjuntivo, temos o pretérito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo.
tá? Pretérito do subjuntivo e futuro do subjuntivo, isso. Esses três tempos verbais. O presente subjuntivo, ele tem o que antes, tá? Além dele ser algo que traz a intenção de dúvida e de incerteza, ele tem a partícula que, tá? O que o é. Que eu faça isso, que eu faça, por exemplo, que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos, que vós façais e que eles façam, tá? Agora, se eu já falei até se. Qual é a partícula quando a gente tem o pretérito do subjuntivo? A partícula é o se, o SE, tá? É o SE. Se eu fizer, se tu fizer, se ele fizer, se nós fizermos, se vós fizerdes e se eles fizerem, tá? Ó, viram aí a diferença de um para o outro? Tá? E agora vamos ver o futuro, tá? O futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo, a gente tem o que? A gente tem o quando. Um a gente tem o que, no outro a gente tem o se, aqui a gente tem o quando, tá? Quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer, quando nós fizermos, quando vós fizerdes e quando eles fizerem, tá? Que é o futuro. Temos o futuro do subjuntivo. E, por último, a gente tem o imperativo. E o imperativo a gente tem imperativo afirmativo e imperativo negativo, tá? Aqui não tem tanto isso de tempo verbal, tá? No imperativo a gente também não tem a primeira pessoa, por quê? Porque a primeira pessoa não tem como você dar uma ordem. Esqueci de dizer isso, né? O imperativo, ele traz o quê? Ele exprime a ideia de ordem, de um convite, de uma súplica, de um pedido. E não tem como você fazer isso com você mesmo. Não tem como eu dar uma ordem a mim mesmo, tá? Não tem como. Então, aqui o imperativo a gente tem a ausência da primeira pessoa do verbo, tá bem? Então é isso. Fora isso, por último agora, a gente tem transitividade verbal, né? Coisinha básica para a gente finalizar a aula com isso, né, pessoal? Transitividade verbal, que é o assunto que a gente estudou mais recentemente. Então está mais fresco na memória de vocês. Transitividade verbal, quando a gente tem um verbo, por exemplo, o verbo gostar, tá? Se a gente encaixa esse verbo em qualquer oração, a gente vai precisar de um complemento. E existem muitos outros verbos como esse, que precisam de um complemento, tá? Como o verbo comer, tá? Se eu digo eu comi algo, né? Então, o verbo em si, ele já pede esse complemento. E isso é a transitividade verbal. Quando o verbo pede esse complemento, tá? Quando ele tem a precisão, quando ele pede, tá? Quando ele está pedindo o complemento, você percebe que fica sem lógica quando você fala a frase sem o complemento. Então, ele é transitivo. Isso é chamado de verbo transitivo. Quando ele não pede complemento, ele é chamado de intransitivo. A gente tem verbos como cair, nascer, morrer, dormir, tá? Se eu digo eu dormi, ninguém vai me perguntar, dormiu o quê? Ninguém vai perguntar. A gente pode ter o complemento. Eu posso dizer, eu dormi na minha cama ontem. Olha os complementos que eu dei. Eu complementei, com certeza. Eu botei, dormi na minha cama ontem. Na minha cama e ontem. Eu complementei com isso. Só que não precisava. A partir do momento que eu digo eu dormi, a gente já entendeu o que aquela ação verbal quer dizer. A gente já entendeu aquela ação verbal, tá? Quando a gente tem o intransitivo, a gente só tem isso, é intransitivo. Agora, quando a gente tem o transitivo, quando a gente vê que o verbo é transitivo, naquele exemplo que eu dei, eu gosto, quem gosta de algo. Eu gosto de videogame, vamos supor, vou botar esse exemplo. Eu gosto de videogame, tá? A gente tem aqui o verbo transitivo, gostar, e temos o complemento de videogame, tá? O complemento aqui, o de videogame, a gente tem uma preposição entre o videogame e o gostar, né? A gente tem o de. O de é uma preposição.
tá? É uma preposição aqui. Quando a gente tem uma preposição, a gente chama o nosso complemento de objeto indireto, tá? Objeto indireto. Por quê? Porque ele está ligado ao verbo de forma indireta. Ele tem o quê? Ele tem uma preposição entre eles, tá? Mas se eu digo, esse é outro exemplo que eu vou falar agora. Se eu digo, eu comi bolo. Eu comi bolo. Quem come, come algo. Transitivo direto, não, transitivo novamente. Mas a gente não tem a presença do quê? A presença da preposição. Logo, a gente tem um transitivo direto, tá? Um objeto direto, tá? A gente tem aqui um transitivo direto. Qual é a diferença de um para o outro? Porque um tem preposição, o indireto tem preposição entre eles e o direto não. O direto, ele é direto, tá? Ele é direto. A gente também tem a presença dos dois, tá? Por exemplo, eu dei, nesse exemplo, dei, do verbo dar, tá? Quem dá algo a alguém, tá? Então, aí a gente tem um transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. A gente tem um verbo bitransitivo, tá? Transitivo, só que ele é bitransitivo, tá? E é só isso, pessoal. Para o simulado de vocês, para vocês tirarem uma nota boa, é só vocês entenderem esses 3 assuntinhos e com certeza vocês vão tirar uma nota ótima, tá? Estudem mais, estudem pelas anotações que fizeram, estudem pelas outras aulas que tem online, tá? Revisa essa aula aqui que eu falei bastante coisa. E é isso, pessoal. Tchauzinho.